Vamos mostrar agora como usar o otimizador de carteiras Bolsa Max. De forma bem resumida, o processo de otimização de carteiras envolve 4 etapas. A primeira, nós temos que inserir os dados da carteira atual. Em segundo lugar, nós temos que selecionar os ativos desejados para a otimização. Em seguida, nós fazemos a própria otimização. E por último, nós selecionamos dentre as 20 carteiras eficientes disponíveis aquela que seja mais adequada ao perfil de risco do investidor. Vamos então iniciar o uso inserindo os dados da carteira atual com alguns exemplos. Aqui nós colocamos a quantidade. Vamos inserir mais alguns ativos. E agora, a qualquer momento, nós podemos corrigir ou excluir um determinado ativo. Aqui, por exemplo, vamos alterar para uma quantidade igual a 500. Agora que os dados da carteira atual foram inseridos corretamente, nós vamos escolher os ativos que serão usados para a otimização. É só clicar nesse botão. Antes disso, para o cálculo das projeções de retorno dos ativos, nós precisamos definir qual é a projeção de retorno anual do Ibovespa. Então, vamos então estabelecer nesse caso que nós esperamos um retorno de 13,65% para o Ibovespa, ou seja, 5% acima dos 8,65% da taxa Selic. Vamos em seguida clicar em salvar. Nesta etapa, nós temos que selecionar os ativos que poderão fazer parte da nossa carteira. Do lado esquerdo, nós temos um quadro com os ativos que podemos selecionar para otimização. Temos os dados de fechamento, as projeções de retorno, os valores de risco e beta correspondentes. Para facilitar a escolha dos ativos, podemos também ordenar pelas colunas que desejarmos. Por exemplo, nós podemos selecionar pelo setor ou pelo próprio código. Para selecionar um ativo, basta clicar nesse botão. Ao lado direito da tela estão selecionados os ativos para a otimização. Inicialmente já estão selecionados os ativos que compõem a carteira atual. E podemos então acrescentar mais alguns ativos que tenham bons fundamentos e que possam diversificar a nossa carteira. Nesse momento vamos fazer a otimização apenas com os ativos que estão em nossa carteira atual, para saber quais seriam as carteiras eficientes nesses casos. Nós precisamos apenas agora clicar nesse botão para fazer a otimização da carteira. Antes de fazer a otimização, nós temos que indicar qual é o valor disponível para investimento. Pode ser maior do que nós temos em carteira ou menor. Com esse valor, a ferramenta vai poder calcular a quantidade de ações nas carteiras eficientes. Para facilitar a comparação, vamos colocar o mesmo valor que nós temos na carteira atual, que é de R$ 40.785. Clicar em salvar. Então vamos fazer a otimização para esses ativos. É só clicar nesse botão. Nós temos aqui a fronteira eficiente calculada. O otimizador de carteiras disponibiliza 20 carteiras eficientes com risco variado, sendo que a carteira de número 1 é a carteira menos arriscada e a carteira de número 20 é a carteira mais arriscada. Essas carteiras intermediárias elas são mais arriscadas à medida que nós vamos nos aproximando da carteira de número 20. Habilitando essa caixa, nós podemos observar os riscos e retornos projetados para cada ativo, assim como para a carteira atual. Dá para perceber que a nossa carteira atual não é a melhor escolha no momento, pois praticamente para o mesmo risco nós temos várias carteiras com retornos esperados maiores. Antes de continuarmos, vamos gravar como referência a fronteira eficiente calculada, para que a gente possa fazer uma comparação mais à frente. Basta clicar nesse botão salvar referência e podemos ver aqui no gráfico a linha em preto. Agora nós vamos ver com detalhes as 20 carteiras eficientes calculadas pela ferramenta. Vamos clicar nesse botão. O quadro ao lado esquerdo é relativo à carteira atual. No lado direito nós temos as carteiras eficientes, desde a carteira de número 1, a carteira menos arriscada, até a carteira de número 20,
a carteira mais arriscada. Nesses quadros são mostradas as quantidades de ações, o peso percentual na carteira e o valor em risco para cada ativo. Vamos verificar qual foi a distribuição calculada pela ferramenta. Na carteira menos arriscada, carteira 1, diminuiu-se a quantidade de ações LET6 e aumentou-se a quantidade de ações neste ativo. Nas demais carteiras, as proporções dos ativos vão se alterando conforme a carteira que nós selecionamos. Logo abaixo, nós temos um quadro com informações que podem ser usadas para comparar o desempenho da carteira atual e da carteira eficiente. Nesta carteira 1, a maioria dos indicadores está mostrando uma característica bem melhor do que a carteira atual. Por exemplo, ela possui um risco menor e uma projeção de retorno maior do que a carteira atual. Além disso, também, o valor em risco é menor. Até agora nós fizemos a otimização apenas com os ativos que possuímos na carteira atual, mas normalmente há melhores opções que podemos observar diversificando a nossa carteira. Então nós vamos fazer isso mais adiante.